E o assunto de hoje é, vamos passar aqui, indicador Raybon. Vocês já viram esse indicador? Ele é muito bonito nos gráficos, mas será que é um indicador realmente útil, além de bonito? E a gente está falando do indicador Rainbow porque nos permitiu, porque na semana passada a gente falou sobre tipos de médias. E aí eu vou chegar no ponto do porquê foi importante falar em tipos de médias antes de falar desse indicador. Ele é um indicador seguidor de tendência. Ele é composto por múltiplas médias móveis. Geralmente é utilizado um espaçamento de mesmo período entre as médias, mas também há quem utilize utilizando a proporção áurea de 1,61,8 a cada média, ou seja, vou colocar a média 1, depois eu vou botar a média 2,61,18 e assim eu vou somando 1,66,18 nos períodos entre as médias para ter o distanciamento. Ou eu faço um padrão, né? Eu vou colocar uma média de um período não, né? Uma média de 2 períodos, uma média de 4 períodos, uma média de 6 períodos, uma média de 2, de 5, de 8 e assim sucessivamente. Então nós temos essa diferença aí no espaçamento entre as médias. Outro ponto que diverge no indicador é o tipo de média móvel utilizada, e por isso a importância de a gente ter falado na semana passada sobre tipos de médias. Por quê? Tem aqueles que utilizam o Rainbow com médias exponenciais, há aqueles que utilizam com média smooth, com média simples, enfim. Tá? O que é o interessante, o importante no indicador Rainbow, né? Essas múltiplas médias móveis, é estar observando a inclinação destas médias para seguir a tendência. Então ele é um indicador para nos mostrar qual é a direção da tendência. No curtíssimo prazo ela pode mudar, as médias mais rápidas podem se inclinar negativamente, mas enquanto não houver um cruzamento de todas as médias, a tendência ainda está vigente. Então ele vai proporcionar uma visão de curto e longo prazo de uma tendência em um só indicador. A origem dele é incerta, tá? Nas pesquisas que eu fiz, eu vi que alguns defendem que ele é baseado no indicador Group Multiple Moving Average, GMMA, de Daryl Guppy, que é um trader de commodities australiano, ok? Mas não tem unanimidade nisso, mas foi a referência que eu achei mais da onde surgiu. Então o Guppy é muito próximo do Rainbow e o Rainbow foi uma modificação em cima do Guppy. Legal? Então é um indicador que eu já vi algumas vezes, mas não é um indicador muito usual aqui para nós no Brasil, por exemplo. Tá? Pode ser aí um indicador mais usual na Oceania e na Ásia. Vamos dar uma olhada nele aqui. Aqui eu estou trazendo ele num gráfico do S&P diário, tá? E aqui a gente está pegando bem a época aqui que aconteceu a pandemia. Então a gente pode observar, né, ele tem várias cores. Tem pessoas que utilizam variações do mesmo tom. Rainbow, né, porque aqui tem as cores do arco-íris, mas tem outros tipos de variações de cores, né, da mais clara para mais escura, para mostrando as médias mais rápidas, as mais longas. Como eu falei, se muda os tipos de médias móveis, se muda espaçamento entre médias móveis. Aqui, por exemplo, ó, como é que começa as médias móveis? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O espaçamento para cada média é 1 para 1. De repente, ele começa a mudar e começa a espaçar um pouco mais. Então, é um espaçamento um pouco mais, talvez, exponencial, uma curva diferente. O que a gente consegue observar? Que no curto prazo, quando está em tendência, né, os preços podem até entrar dentro das médias, mas se observa, por exemplo, aqui nesse caso, deixa eu botar aqui com o point to fix, ó, opa, problemas, deixa eu ver aqui, muito grosso, vamos lá, vamos mudar aqui, ou esse aqui que a gente usava, vamos ver, aqui, deixa eu ver se esse aqui é muito fino, tá bom.
Aqui, ó, a gente pode ver que o quê? O preço, né? Fez uma pernada de alta, corrigiu dentro das médias, né? E visualmente, né? Tá precisa de um mais um, tá? Mas houve uma pequena inclinação e os preços, né? As médias voltam a inclinar para cima, dando indicação da tendência. Os preços corrigem de novo, as médias mais curtas inclinam para baixo, mas as mais longas ainda não. E os preços voltam a subir. E aí vem a pandemia e os preços derretem para baixo. Quando derretem para baixo, todas as médias começam a se inclinar e começam a cruzar as mais curtas com as mais longas. Então aqui a gente tem uma confirmação de que a tendência mudou, ok? Então tem o fundo, os preços voltam a subir, as médias mais curtas começam a se inclinar novamente para cima, e aí quando elas se cruzam, né, se confirma uma nova tendência. Legal, tem um uso, a gente está observando esse uso aqui de uma confirmação de uma mudança grande na tendência, né, uma tendência para baixo, uma tendência para cima, né. Aqui o período foi curto, mas teve uma tendência para baixo durante semanas, e depois quando a tendência retoma, e até eu lembro aqui mais ou menos foi no cruzamento aqui dos 61,8% da retração de Fibo desta queda. Então essa queda aqui, ó, mais ou menos por aqui, foi o rompimento dos 61,8% de Fibo. Então o preço corrige até aqui, tenta voltar a cair, as médias continuam apontando para cima, o movimento, e aí ele retoma e continua a subir e volta na tendência. Então tem uma utilidade desse indicador aqui, a gente consegue observar isso claramente nesse gráfico. Qual é, no meu ponto de vista, um problema desse indicador? Ele é atrasado. Eu acho que ele tem um atraso bem grande, certo? Se o cara quisesse pegar essa tendência para baixo aqui no cruzamento da maioria das médias, talvez não fosse tão efetivo, talvez não pegasse, sei lá, 50% do movimento e olhe lá. Então, eu acho que tem um problema. E aqui a gente está falando de uma queda muito brusca e muito acentuada. Se a gente for pegar em outros movimentos, talvez mais curtos, a probabilidade de pegar o movimento seja de cada vez de tamanhos menores por causa desse atraso. Então eu vejo que existem formas mais simples de tentar ver uma mudança de tendência, né? A gente conversa sobre a linha de sombra do Larry Williams, é uma forma de olhar pelo semanal o cruzamento das médias. Pelo semanal do Larry Williams, a mudança, né? E depois obviamente precisa ter a confirmação. Para o caso do S&P foi muito antes de toda essa pernada de baixa. Tá? Então, obviamente que isso tem que ser uma leitura. Ó, tem uma mudança para acontecer na tendência. Tem que ver também outras questões como o cenário. Né? Ali começou-se um medo com a pandemia. Então, é uma possibilidade grande de ter realmente uma mudança de tendência no S&P. Houve o cruzamento das médias do Larry Williams. Pelo Raybon, seria bem atrasada essa informação, mas ele mostra uma consistência. Essa é a vantagem, eu acho que é uma confirmação se a tendência está vigente ainda ou não. Outra coisa que eu me questiono quando eu olho o Raybon, será que não dá para usar menos médias móveis? Tem tanta vantagem assim usar médias móveis com um espaçamento tão curto? Será que eu não poderia usar, sei lá, uma de 10, uma de 21, uma de 33, uma de 74, uma de 110, uma de 200, por exemplo? Será que eu não teria a mesma efetividade utilizando menos médias para fazer essa mesma leitura? Então, é um outro questionamento que eu faço. Eu acho que polui um pouco também o gráfico, esse monte de média móveis e toda essa leitura colorida. Mas enfim, é a minha visão deste indicador. Tá? E aí até quem quiser, se já usa ou não usa e quiser fazer algum comentário, fica bem à vontade, bem legal. E era esse o assunto que eu queria trazer para vocês, tá?